Um trabalhador de escritório morreu salvando uma criança apenas para renascer como um duende em outro mundo. Eu só queria viver uma vida longa e honrosa, mas os duendes vivem apenas 7 dias, graças a uma habilidade que obteve 80 anos atrás. Cada habilidade de Goblin herda, todo monstro que derrota, se encaixa no seu caminho. De 0 a Lord Goblin, está redefinindo o que significa ser fraco. Um presente pode mudar o destino com centenas de habilidades adquiridas? Vamos descobrir isso. Essa história começou com Kuro se desculpando ao protagonista chamado Akira por seu fracasso. Ele disse a ele que estava tudo bem, que o resto deixou. Karen disse a ele que seu esquadrão de dragão de batalha estava pronto. O protagonista agradeceu e se ofereceu para começar a voar. Mas recentemente tudo estava diferente. Ele morava em uma cidade grande e trabalhava em um centro de sistemas. O nome dele era Yagami. Sob sua supervisão, eles designaram um novato chamado Tekashi para treiná-lo. Um dia, enquanto trabalhava no computador, o protagonista suspirou profundamente. Seu aluno pediu muito desculpas porque, por causa de sua culpa, o fim de semana do protagonista foi arruinado. Yagami olhou para ele e disse que ele estava bem, que seu trabalho era treinar funcionários. Todo mundo aprende com seus erros, apenas tentando não repeti-los. Seria raro o novato fazer tudo perfeitamente. Se eu entendesse, eu poderia parar de conversar e começar a trabalhar de uma só vez. Tekashi agradeceu novamente. Depois de um tempo, o protagonista ouviu o som do telefone de Tekashi. Ele ligou para ele e perguntou se ele estava imaginando ou se o telefone soou sem parar. O aluno pediu desculpas e explicou que este dia era o aniversário de sua namorada e também seu primeiro aniversário desde que começaram a sair. O protagonista olhou para ele surpreso. O menino perguntou se estava tudo bem. O protagonista disse a ele que ele poderia ir para casa. Ele ficou quase surpreso. Ele realmente disse a ele que ainda tinha muito trabalho? O protagonista respondeu que um novato apenas impedia, ele poderia fazê-lo mais rápido sozinho e ele deveria pensar em seus erros. O garoto queria se opor, mas o protagonista insistiu que ele não se preocupou e simplesmente voltou para casa. Ele não deve deixar seu amado em paz em um dia tão importante. Tekashi se apoiou e agradeceu novamente por sua bondade. Ele saiu e o protagonista foi trabalhar. Ele murmurou no computador que ele teve que consertar isso quando saiu do trabalho no caminho para casa, pensou em outro dia que passou, decidiu beber alguns copos e depois ir para casa naquele momento que quase o chamou. Ele não estava sozinho, mas com a namorada. O protagonista perguntou a ele o que estava acontecendo. O garoto respondeu que não conseguia esquecer o que aconteceu no trabalho. A garota pediu desculpas pelo mau comportamento de Tekashi. Ele perguntou a ele e disse que havia deixado seu emprego. Ela disse que não sabia se era suficiente, mas pelo menos aceita um pequeno presente deles. A garota lhe deu uma bolsa. O protagonista respondeu muito bem, ele não se oporia. Olhando para dentro, ele viu que continha um conjunto de saladas, sopa de miso, um ovo e um pouco de purê de batatas. O protagonista agradeceu e disse que ele iria gostar quando chegasse em casa. Tekashi disse que acabará de deixar o trabalho, que eles poderiam convidar um restaurante. O protagonista rejeitou a oferta, disse que preferia descansar em casa. Foi um dia importante para eles dois, certo? Tekashi e a garota se entreolharam e se ofereceram para acompanhar a estação. O protagonista suspirou profundamente, mas aceito. Ao longo do caminho, Tekashi continuou falando. Dizendo a namorado quão grande era sua professora e o que a garota fez, perguntou ao protagonista que seu namorado sempre lhe dá problemas. O protagonista disse que era difícil negar que ela sorriu e disse a ela que quase falou com você muito sobre ele. Yagami olhou para o garoto e pensou que ele era uma boa pessoa. Agradeci a ele por me preocupar com ele. Ele era uma pessoa muito boa. Eu não queria arruinar o aniversário deles. Por que não seguir outra rota para casa? De repente, ele viu uma criança cruzando um passo para pedestres e um carro chegou em velocidade máxima em sua direção. O protagonista gritou ao garoto que foi cuidadoso e correu para ajudá-lo. Ele conseguiu jogar a criança de lado, mas foi atingido pelo carro. Seu aluno e sua namorada se curvaram a ele e mais pessoas começaram a se aproximar. Tekashi sacudiu os ombros e continuou chamando-o pelo nome. Ele disse a ele para suportar que a ambulância chegaria em breve. Sua namorada chamou os médicos. Yagami, com consciência nublada, pensou em uma ambulância. Ah, é verdade, eu queria salvar a criança. O protagonista perguntou a seu aluno como a criança era. A namorada do garoto, chorando, disse que ela estava bem, apenas com medo. Tekashi e seu amado disseram a ele outra coisa, mas ele mal os ouviu já, ele pensou que provavelmente estava morrendo. Nesse caso, eu queria estar em outro lugar. O protagonista viu com os olhos de meia calçada que seu aluno e sua namorada choraram por ele. Ele falou com eles em sua mente, que eles terminam com isso, ou senão ficarei triste. A voz do sistema pediu que ele procurasse outro lugar. Os resultados mostraram 431 milhões. Ele pensou que queria viver mais. Ele tinha 29 anos, nem 30. A expectativa média de vida no Japão foi de 80 anos. Eu queria ser quem viveu até os anos 80. O sistema disse a ele que a busca havia sido reduzida a determinar quem viveria até essa idade.
Os resultados mostraram o número 6,600. O protagonista se sentiu irritante. Muito ruim. Se ele morreu, ele perderia todas as habilidades que aprendeu no trabalho. Olhou para o garoto chorando e se perguntou se ele quase ficaria bem se cometesse o mesmo erro novamente. Lamentava não ser capaz de pelo menos passar suas habilidades. A voz do sistema anunciou que a busca por habilidades de transferência havia dado um resultado. O protagonista ficou surpreso. A voz do sistema conversava há um tempo, como um mecanismo de pesquisa na internet. De repente, sua energia começou a abandoná-lo e parecia um brilho solar em sua cabeça. Ele sentiu que seu corpo se tornou infeliz e foi jogado em uma janela do espaço. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e pensou, ele não morreu. Ao olhar, ele se maravilhou. Sua pele ficou azul? E seus ouvidos? O que aconteceu com seus ouvidos? Ao redor, ele viu uma infinidade de criaturas que pareciam cansadas e surpresas. O protagonista perguntou-lhe surpreso, quem são eles? Ele pensou, eles são duendes. Uma das criaturas sugeriu que talvez fossem seus amigos. Ele acrescentou que o protagonista havia caído do céu. O protagonista olhou para ele surpreso e depois lembrou que ele havia sido atingido por um caminhão, morto, e agora era um duende. Talvez isso tenha sido reencarnação em outro mundo. Etonenses, eis o significativo que se havia convertido em um goblin. O universo estava tirando o sarro dele. Depois de um tempo, ele saiu de casa no Goblin da vila. Subecino lhe saludou e lhe perguntou se estava trabalhando duro. O protagonista também o cumprimentou. Havia passado um mês desde que o protagonista renasceu como um goblin. Estava rodeado de murchos goblins como El. Em outras palavras, ele se tornou parte de sua sociedade sem problemas. Durante esse tempo, ele aprendeu algumas coisas. Os goblins eram incrivelmente férteis. As fêmeas podem ter filhos de vários colegas ao mesmo tempo. Ele viu uma mulher com 2 goblins pressionados contra a barriga dela, argumentando que seus filhos eram muito enérgicos. E o protagonista pensou, donde havia acabado? A expectativa de vida dessas criaturas foi muito curta, apenas 7 dias. Eles se reproduziram muito rápido e morreram rápido. Na medida em que eram semelhantes aos coelhos Umik. Goblins nascem com certos tipos de habilidades. É possível transferir uma habilidade para uma criatura próxima no momento da morte. No entanto, não importa quantas habilidades de coleta de outros goblins, apenas a capacidade de nascimento pode ser transferida. Portanto, a capacidade do protagonista era a de uma criatura dos anos 80. Parece que essa é a capacidade que exatamente a expectativa de vida dá. Será pelo desejo que ele fez quando morreu. Graças à sua capacidade, ele já tinha visto 3 ou 4 gerações de duendes passarem com a vida normal. Assim, a quantidade de habilidades que o protagonista herdou já excedeu os 200. Eu poderia usar essas habilidades livremente, mas quando eu morri, essas 200 habilidades e habilidades de pico também desapareceriam. Somente a habilidade da criatura dos anos 80 iria para o próximo duende. Parecia uma perda de tempo, mas eu não podia fazer nada, apenas aceite. Talvez algo lhe ocorresse em 80 anos. O protagonista decidiu dar um passeio na floresta. A vila de Goblin estava cercada por floresta. Os habitantes viveram isolados. O protagonista andava de tempos em tempos pela floresta. Agora ele caminhou rapidamente ao longo de um caminho, mordiscando uma maçã que ele havia coletado na estrada. Ele percebeu que a maçã estava deliciosa. Seu senso de gosto era quase igual ao de um humano. Os goblins eram onívoros e podiam comer qualquer coisa, e eles não precisavam dormir. Quando a vida dura apenas 7 dias, é um absurdo perder tempo dormindo. Felizmente, isso também se aplicava a ele, já havia se acostumado a esse corpo. Havia apenas uma coisa que incomodava seus desejos pela alta atração dos duendes foi aproximadamente 3 vezes maior que a de um humano. Eles pareciam ternos como bichos de pelúcia, então eu não podia vê-los de outra maneira. No entanto, era muito popular entre os duendes. De tempos em tempos, as fêmeas se aproximavam dele. Eles até argumentaram por ele, mas ele sempre rejeitava categoricamente o que eles ofereceram. Como humano, eu não tinha vivido algo assim. De repente, o protagonista ouviu alguém gemer. Ele correu em direção ao som e viu um homem estranho debaixo de uma árvore. Foi o demônio. Ficou claro que fiquei ferido. O protagonista se aproximou e disse-lhe para ficar em silêncio. Akira iria começar a curar o senhor. A curar foi uma das habilidades herdadas das mais de 200 habilidades. Essa habilidade pode curar. O protagonista ativou a energia mágica. O senhor, surpreso, perguntou a ele, o que você está fazendo? Você não teme o rei demônio? O protagonista respondeu calmamente que os feridos são feridos, é um rei ou um plebeus, quando percebeu o que o homem disse, surpreso que ele era o rei demoníaco. Na verdade, o homem ferido parecia realmente um rei demônio. Realmente existiu? Isso foi muito bom, o protagonista pensou. Embora, do que você está falando? Em um mundo com duendes, provavelmente há um rei demônio. Nesse sentido, nada é impossível. O senhor, parecendo surpreso com o protagonista, disse que era um duende anormal. Akira disse a ele que pediu que ele calasse a boca, que se ele não pudesse fechar as feridas. O senhor respondeu que era inútil,
que ninguém poderia curá-los, nem mesmo, era um ser de outra ordem. O protagonista também percebeu isso. Por mais que as feridas tenham sido fechadas, elas não foram curadas, apesar de todos os seus esforços. Um ser de outra ordem. Realmente não havia como ajudá-lo. O protagonista disse ao senhor que ele atualmente tinha 200 habilidades, nasceu com a capacidade de uma criatura dos anos 80. O homem parecia intrigado pela primeira vez e depois riu com esforço e dor. Ele comentou que tudo estava claro, que era apenas uma mutação. Agora tudo estava claro para ele. O rei demônio tossiu. Akira perguntou se ela estava bem, ela não deveria levantar a voz. O senhor disse que, se ele tivesse tanta habilidade, seu container deveria ser maior do que o habitual. O protagonista perguntou surpreso, um container? O senhor explicou que talvez ele pudesse herdar habilidades de outras criaturas. O protagonista ficou impressionado. Isso era verdade? O rei perguntou a ele o que ele pensava sobre a obtenção da capacidade de um demônio. O protagonista. Muito surpreso, durante esse período, eu já tinha visto Duzon sair em sua última viagem a 277 vezes. Ele havia recebido suas habilidades. Agora eu tive sentimentos encontrados. O rei demônio perdendo seus últimos momentos em um duende. Mas eu sabia disso, era Goblin ou Demon King, a essência era a mesma. Todo mundo queria deixar algum tipo de pegada. É por isso que o protagonista lhe disse que ele aceitaria sua capacidade. O senhor reuniu suas últimas forças, ativou o coágulo de energia de sua capacidade e a transferiu para o protagonista. A capacidade foi chamada de Lei da Jungle. O protagonista ficou surpreso. Que tipo de habilidade era essa? O rei explicou a ele, os monstros tendem a obedecer àqueles que são mais fortes que eles. Essa habilidade o torna absoluto. O rei começou a desaparecer. O protagonista o chamou de ansioso. O demônio disse que, assim que derrotou alguém, os derrotados se submetem completamente a ele, independentemente do que aconteceu, ele nunca o trairia. E com isso, ele, o duende sem nome, se tornaria o rei demônio. Ele deixou tudo em suas mãos. A última energia vital do rei demônio o abandonou e morreu. Naquele dia, todos ficaram felizes porque a morte do rei demônio que havia lutado uma guerra de 100 anos foi confirmada. Foi anunciado de todos os cantos. Os padres ofereceram orações e as pessoas comemoraram o evento. No entanto, ninguém sabia que a ameaça do demônio não havia desaparecido. O protagonista, retornando à vila de Goblin, revisou sua vida em sua mente. Em sua vida passada, seu nome era Yagami. Ele tinha 29 anos. Naquele mundo, ela era oficial em uma pequena empresa. Ele sacrificou sua vida tentando proteger uma criança pequena de um caminhão a toda velocidade. No final, ele morreu, mas se viu em outro mundo. E neste mundo, era um duende. No caminho, o protagonista coletou uma cesta cheia de maçãs. Ao entrar na vila, ele viu que todos os duendes estavam reunidos em um grande grupo. Ele murmurou, "O que é esse barulho?" Quando ele se aproximou, ele perguntou o que aconteceu. No centro havia um duende com um rosto culpado. Os moradores disseram a ele que esse idiota havia matado um homem. O protagonista perguntou surpreso, "Um homem?" Os duendes estavam preocupados. Ele estava falando sério, seu parceiro matou um homem. O que eles devem fazer agora? Akira pensou surpreso. Haveria um tabu que proibia os duendes de matar pessoas? O culpado, olhando com seus colegas com desprezo, ficou indignado. Mas o que você poderia fazer? Ele estava na floresta e encontrou um dos humanos. Aquele homem o atacou sem motivo. O protagonista ficou confuso. Mesmo em defesa própria, é proibido matar humanos. Enquanto isso, os goblins continuaram se arrependendo. O que faremos agora? Naquela época, uma vigia chegou a correr alarmada por virem humanos em sua direção, o que os atacaria em breve. Todos os moradores tremeram de medo, sem poder acreditar. O protagonista sabia que os goblins eram fracos. Eles só tinham uma alta taxa de natalidade. Para o resto, eles não tinham pontos fortes. De tempos em tempos, soluçar e arrependimentos eram ouvidos em todos os lugares. Pendência? Eles estavam perdidos, com muito medo. O protagonista pensou que eles eram pânico. Ele perguntou ao guia quantos humanos havia e para onde estavam indo. O vigia, gaguejando de medo, disse a ele que eles estavam bem na frente deles e que tinham 50. Os moradores, ouvindo esse número, se preocuparam ainda mais, mas o protagonista os acalmou dizendo que ele faria alguma coisa. Os goblins olharam para ele surpresos. O que você poderia fazer contra os seres humanos? Naquela época, o esquadrão de um cavaleiro entrou na vila. Na frente estava Karen, completamente armado. Ele foi ao culpado Goblin e disse que agora eles tinham que tirar suas vidas. O protagonista carripeia e disse à garota que ele primeiro queria falar com ela. Karen estendeu a mão com a espada e chamou seu esquadrão para avançar. Akira achou sarcástico. Por que eles falam? Ele se colocou na frente dos moradores. Cobrindo-os com seu corpo, ativou a habilidade do corpo de ferro, que a habilidade tornou seu corpo tão difícil quanto o erro. Karen atacou o protagonista, mas sua espada simplesmente quebrou seu exclamado surpreso. Enquanto isso, o protagonista usou a chuva das pedras, que fazia inúmeras pedras sobre o inimigo de cima.
Os senhores estavam confusos. Eles não esperavam esse ataque. Karen pediu que não tivessem medo, que era apenas um duende com algumas habilidades especiais. Os senhores reuniram seu comando. O protagonista pensou, então é assim. Foi sua primeira experiência usando habilidades de combate. Ele percebeu que, com essa tática, ele poderia derrotar alguém. Portanto, o protagonista chamou a chuva de pedras novamente e fortaleceu seu corpo. Logo depois, os cavaleiros estavam no chão com suas espadas quebradas. O protagonista secou o suor da testa. Karen disse surpreso que era impossível, que era apenas um duende. Akira se virou para ela e perguntou se ela era responsável lá. Eu só queria falar com ela. Karen ficou surpreso. Um duende queria falar, que era novo. A garota tirou o capacete e disse a ela que ouviu. Ele saiu do cavalo e ficou na frente dele. O protagonista disse que, acima de tudo, eles realmente os ofenderam e não esperavam que ela os perdoasse facilmente. Karen olhou para ele surpreso. Ele continuou, apesar de tudo, pois eles podem simplesmente atacar sua aldeia. Eles vão destruir todos eles. Karen confirmou que era exatamente assim. Seu duende atacou um deles e eles destruiriam a ameaça. O protagonista disse com confiança que isso não aconteceria. Ele pensou que, se um monstro tem poder para matar humanos, é natural tentar destruí-lo. Maki perguntou à garota se ela sabia que sua aldeia tinha seu próprio sistema judicial. Ela parecia intrigada. O que ele disse? Akira anunciou que era um juiz Goblin. Ela ficou mais surpresa. O protagonista continuou, o castigo por matar um humano é de 7 dias de prisão. Como eles podem puni-lo de outra maneira? Ele mostrou 6 dedos em vez de 7. Eles foram olhados e mostraram os dedos certos, admitindo que ele estava errado em contar. Os senhores gritaram que ele estava tirando sarro deles. Foi um tapa para eles. Então a garota perguntou a ele, é isso? A prisão perpétua parece mais razoável. O protagonista explicou a ele, a expectativa de vida de um duende é de 7 dias. Esse cara tem apenas 2 dias, então isso é realmente uma prisão perpétua para ele. Karen refletiu sobre suas palavras. O protagonista resumido, 7 dias de prisão para aqueles que mataram um humano, permitirão uma inspeção conjunta para garantir a execução da sentença. Um dos cavaleiros foi até ela. Ele acreditava que não havia razão para ouvir esse monstro. Eles preferem matar e destruir a vila inteira. Todos os senhores apoiaram suas palavras. Eles pediram que ela não ouvisse aqueles bobagens e fizesse seu trabalho. O protagonista pensou, vá, que empresa barulhenta. De repente, ele lembrou a capacidade de que o rei demoníaco lhe dera, a lei da selva, que consistia em absoluta obediência dos derrotados. Sem pensar 2 vezes, ele usou essa habilidade. Parecia uma leve nevoeiro no ar que os cavaleiros de uníssono se ajoelharam diante dele e juram lealdade a partir daquele momento em que viveriam para servir o Sr. Goblin. Karen não podia acreditar no que viu. Ele exclamou surpreso. Isso não pode ser. A garota foi ao seu esquadrão perguntando o que estavam fazendo. O protagonista marcou feliz, isso funciona. Karen olhou para ele com um sorriso misterioso e disse que era um duende interessante. Ele continuou que reconheceu suas leis. Mas fora da floresta eles aplicaram suas próprias leis. O protagonista disse que era justo. Ela perguntou se ele tinha um nome. Maki se perguntou um nome? Talvez seu antigo nome japonês pareça estranho. Os goblins nunca o chamaram de uma maneira especial. Ele disse a ele que era chamado Akira. Karen comentou que era um nome estranho. Ele apareceu e acrescentou que ela era um inspetor de segurança a seu serviço. Ele ordenou que seus senhores se aposentassem e também ajudassem os feridos. Os cavaleiros deixaram a vila de Goblin. Os moradores se alegraram e elogiaram o protagonista. Ele salvou sua população. Era seu herói incondicional. Eles exclamaram surpresos, ele realmente negociou com os humanos. Sem dizer uma palavra, os goblins se ofereceram para ser chefe da vila. Agora era seu líder. Eles decidiram abençoar seu chefe. Eles se sentaram e penduraram um cocar, dando-lhe uma bengala. Assim, no Goblin da vila de outro mundo, ele se tornou um chefe. Depois de um tempo, Karen voltou para a vila. Ele disse ao protagonista que estava convencido de que o duende realmente havia morrido na prisão. Ao olhar para ele com cuidado, ele perguntou que roupas ele tinha. Ele sempre tinha aquele cabelo? O protagonista explicou que, após esse incidente, ele foi nomeado chefe. Ela sinceramente admitiu que essa roupa não era boa. Ele tirou o cocar e pensou que estava envergonhado. A garota continuou dizendo que o fato de ser um chefe só jogou a seu favor. Akira perguntou se havia algum problema. Karen disse que o assassino. Claro, ele foi levado antes da justiça, mas não sabia como dizer, não conseguia entender. O protagonista assumiu que seus superiores não gostavam disso. Ela perguntou-lhe surpresa como sabia disso. Ele respondeu que, por algum motivo, não ficou surpreso. Há pouco tempo, ele estava na mesma situação que ela agora. Embora ele rapidamente tenha tomado a melhor decisão, seu chefe sempre lhe disse que não era suficiente. A situação pode piorar ainda mais devido à teimosia, orgulho e incompetência dos superiores.
Parece que a relação entre funcionários e chefes é a mesma em qualquer mundo. Indo para a garota, ele disse, deve ser difícil para você. Karen ficou indignada. O que ele disse? Eu não precisava de pena dele, simplesmente era a situação. Ele tinha vergonha de falar sobre isso, mas queria pedir que ela a acompanhasse para convencer seus superiores. Se eles os conhecessem, entenderiam rapidamente tudo. O protagonista pensou sobre isso. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde eu teria que enfrentá-los. Parecia que eles não tinham certeza de que a crise com o Goblin da vila foi resolvida, e não foi porque ele era um chefe. Ele não pôde abandonar todos eles. Finalmente disse a ele que ele entendia tudo o que foi com ela. A garota veio a um cavalo e caminhou até ela. Todos os moradores pareciam surpresos. A protagonista disse à garota que ela era bastante desconfortável. Ela disse para ele ter paciência, para que os moradores não o atacassem. As pessoas da cidade podem ter medo apenas para mencionar a palavra monstro. O protagonista entendeu o que ele queria dizer. A situação pode ser interpretada como recebendo um hóspede ou captura um prisioneiro. Talvez fosse a melhor maneira de manter a ordem. Ele comentou em voz alta que, em sua opinião, os moradores não pareciam assustados. Karen respondeu que provavelmente era porque era um duende. Ele explicou que houve um tempo em que goblins estavam na moda como animais de estimação. Os duendes, além de seus colegas, não são apenas modestos e gentis, mas também considerados bastante adoráveis. Tudo estava claro para o protagonista. Do ponto de vista deles, como alguém transportou de outro mundo, eles eram certamente fofos, como amuletos. Karen continuou, essa moda morreu rapidamente, provavelmente por causa da famosa vida de 7 dias. Akira disse a ele não surpreendente. Eles continuaram a caminho. O protagonista ouviu os moradores para comentar que ele era um duende muito bom. Eles se perguntaram o que ele estava fazendo lá, tão bom que ninguém se lembrou da última vez que viram um duende. Depois de um tempo, eles deixaram os moradores para trás. O protagonista suspirou aliviado. Acabou. Quando Karen o levou para a mansão, ele ficou impressionado com seu tamanho e o luxo que a cercava. Seu estômago torceu de emoção. Ele disse a Karen. Ela pediu à empregada que o levasse ao banheiro. A empregada disse que sim. A garota pensou mentalmente que ele era muito legal. Ao entrar no banheiro, o protagonista ficou atordoado por tanto luxo. Tudo brilhava em ouro e limpeza. Depois de fazer o seu próprio, o protagonista pensou que pelo menos poderia haver paz. Quão grande era essa mansão? Ele viu uma grande árvore no jardim pela janela. Um jardineiro o atendeu. Na verdade, ele era o proprietário da mansão, Conde Simon de Orleans. Mas o protagonista não sabia. Ele saiu e perguntou a ele, você cuida do jardim todos os dias? A Contagem ficou surpresa que um duende era incomum, não viu pessoas como ele há muito tempo. Ele perguntou se ele era prisioneiro, que o protagonista disse que não havia vindo para sua própria vontade. A Contagem ficou surpresa. Ele realmente iria atacar a cidade? Akira disse a ele que ele havia chegado para negociar. Um duende matou um homem recentemente. Ele ouviu isso? O homem disse que sim. O protagonista disse que veio assumir a responsabilidade. Simon ficou surpreso. Foi o assassino? MC não se opôs. Mas como representante, ele teve que se desculpar. O homem disse que seu objetivo era salvar sua vila nativa da destruição. O protagonista disse que sim, mas que humanos e duendes cometem erros. É normal estar errado enquanto o representante aprende e não os repita. Portanto, para não perder a oportunidade de aprender com esse erro, ele veio se desculpar. O conde perguntou se ele veio do banheiro. O protagonista disse que sim. Ele acrescentou que a sala tinha pouca manutenção da paz e era absurdamente espaçosa, o que dificultava o pensamento filosófico. Simon riu e disse que concordou que quem projetou esse quarto era um idiota completo. O protagonista se perguntou por que ele disse isso, e se ele jurasse tão forte, seu mestre o repreenderia. Naquele momento, Karen apareceu e chamou o homem surpreso, o conde. Eles já se conheceram? O protagonista perguntou a ele surpreso, esse antigo conde não era um jardineiro? A garota exclamou que era um idiota. Aquele homem era o proprietário da mansão e também o tio de sua majestade, o imperador, o conde de Orleans. O protagonista exclamou surpreso que ele se voltou para o conde e lhe disse que o havia enganado. O homem disse que era um pouco rude. Ele apenas seguiu seu hobby. Simon riu e continuou. Graças a isso, ele podia ouvir algo interessante. Ele sugeriu que o protagonista encerrasse o assunto, ordenou que ele o seguisse e disse a Karen que ele estava livre e agradeceu por seu serviço. O protagonista após o conde achou que parece que esse velho é o chefe. Honestamente, ele não sabia o que pensar dele. Chegou a um Simon Bar, sugeriu que o protagonista sentasse em uma mesa. Havia várias garotas bonitas que o cercaram admirando quão bonito era. Uma garota ficou surpresa por nunca ter encontrado um duende. Akira perguntou ao conde o que era. O homem riu e disse que seus amigos o chamavam de Simon e que essas bebidas e mulheres permaneceriam entre elas. O conde admitiu que ele gostava do protagonista. Ele bebeu um gole e disse que gostava porque era atraente. O protagonista ficou surpreso.
Simon exclamou, um homem deve ser atraente. Se não, por que nascer? MC ficou impressionado. As meninas disseram ao conde que ele tinha que cuidar de sua idade, que seu corpo não deu mais para mais. O protagonista perguntou-se surpreso por que aquele velho falou tão francamente e as meninas não escolheram suas palavras. Foi seriamente? Simon disse que decidiu viver ao máximo e que também deveria fazê-lo para destacar, entre outros homens. O protagonista perguntou surpreso o que ele quis dizer. O conde esclareceu que mais pessoas deveriam saber. Para entender bem as mulheres, tive que conhecer pelo menos 1000 mulheres com menos experiência. Ele era um jovem que não entendia nada sobre eles. O conde riu forte. MC achou que era demais. Claro, eu sabia quem era, mas isso era muito. Ele perguntou a Simon como ele entendia homens. O conde respondeu isso através do jogo. O protagonista ficou surpreso. Jogos de chance? O homem disse que sim. Qualquer concorrência servida. Melhores jogos de cartas. O protagonista pensou de blackjack, pôquer ou mesmo Mahjong. É verdade que em Mahjong não há cartas. Simon continuou, o homem mostra sua verdadeira natureza quando joga. O protagonista perguntou surpreso se isso também deveria ser feito 1000 vezes. O conde ria de novo, ele disse que não era necessário. Um homem é muito mais fácil de entender do que uma mulher. Uma vez o suficiente. É verdade que o jogo revela o verdadeiro rosto de uma pessoa. Pode mudar radicalmente, mas essa era apenas sua opinião. O conde perguntou a Kira o que ele faria para entender um homem. O protagonista pensou e respondeu que observaria seus erros e se os repetisse. Ele continuou, todo mundo comete erros, mas ninguém deve repeti-los repetidamente. Há quem aprenda e que não. Essa é a minha maneira de reconhecê-lo. O conde disse, pensativo, que ponto de vista interessante. Ele acredita que existem muitas maneiras diferentes. Então ele parou, ele começou a falar sem perceber, estava pensando profundamente. O protagonista, olhando em volta, percebeu que ele provavelmente era um lugar de prestígio. Ele já estava em um clube caro antes, mas toda a atenção estava em outro cliente. Agora ele era sobre ele. O presidente estava de bom humor, as mulheres ao seu redor expressaram admiração por suas habilidades. Finalmente o conde disse que a conversa havia se tornado chato e era hora de admirar lindas flores. Ele expressou sua esperança de que o protagonista se divertisse desde que se aproximou no final de sua vida. O protagonista garantiu que não havia problema. Ele tinha uma habilidade chamada criatura dos anos 80, para que ele pudesse viver até a idade. Todos os presentes olharam para ele surpresos. Mac ficou nervoso. Se ele disse algo ruim? O conde pegou as mãos e exclamou, alguém como ele, você pode conhecer 3,00 ou até 30,000 como a feminina em sua vida sendo um duende deve ser bom convidar você a compartilhar suas fantasias que o protagonista rejeitou não quis saber nada sobre suas fantasias. Depois de um tempo, eles saíram. As meninas as demitiram dizendo que se divertiram e que estavam esperando por elas novamente. O protagonista disse secretamente ao conde que ele havia se saído bem naquela noite. O homem respondeu que ele também. MC achou que ele ainda estava impressionado. Afinal, os duendes não são difíceis de serem ativos a noite toda. Naquela época, algo terrível aconteceu. Uma carruagem jogada por um cavalo correu ao longo do caminho. Alguém gritou para detê-lo. O protagonista viu uma criança sentada na rua brincando com um brinquedo. Ele gritou para que ele se movesse, mas Rick não ouviu. MC correu para o garoto, lembrando como ele chegou lá para uma situação semelhante. Em frente a Rick, ele ativou sua capacidade e criou uma parede de pedra. O cavalo parou abruptamente no obstáculo. O protagonista seca o suor. Ele conseguiu. Ele perguntou à criança se ele estava bem. Rick olhou para ele surpreso e perguntou como ele havia feito isso. Akira disse a ele que era um doente, então não foi difícil. Os pais da criança chegaram correndo e começaram a agradecê-lo. Ele se sentiu envergonhado por tanta atenção. Todo mundo o admirava. Ele usou uma mágica maravilhosa. As pessoas olharam para ele, tocaram seus ouvidos e se mudaram para sua aparência e comportamento. O conde, vendo o que estava acontecendo, perguntou a Karen, está aqui, a garota, escondida entre as casas, respondeu que sim. O homem ordenou que ele assistisse ao protagonista a partir de agora. Ela aceitou a ordem. O conde temia que um governo de longa duração pudesse ser uma ameaça maior que o rei demônio. Enquanto isso, o protagonista pediu a Rick que tivesse cuidado para tocá-lo. O pai da criança disse para ele parar de fazer isso. MC garantiu ao homem que estava tudo bem e ficou feliz por a criança não ter sido ferida. Rick disse que entusiasta, os duendes são tão grandes. Naquela época, o homem que estava no carro se dirigiu ao protagonista. O que eu estava fazendo? Esse é o transporte de Sullivan Jr. O homem, zangado, perguntou onde estava seu mestre e quem era o mestre do duende de qualquer maneira. O protagonista ficou surpreso, Sullivan Jr. O conde se aproximou de Akira e disse a ele que seu mestre era o ex-primeiro-ministro. O protagonista olhou para ele surpreso. Simon sabia que agora morava como um preso em algum lugar de sua cidade natal, o ex-primeiro-ministro.
O homem irritado perguntou à Contagem, o que diabos seu animal de estimação passa pela cidade sem colar? Simon disse que sentiu isso. O protagonista pensou sobre a decisão da antiga Contagem. Ele ia sair sem revelar sua identidade? O homem ficou indignado com ele. Ele disse que se desculpou. Eu não entendi. Essa carruagem pertence a uma pessoa muito importante. O protagonista, ouvindo isso, temia que ele pudesse ter problemas. Mas esse cara teve muito barulho suspeito. Akira decidiu usar sua capacidade. Clarividência ativada. Algumas habilidades de duendes são muito semelhantes, o que pode confundir. Usando sua capacidade, ele examinou a carruagem. Enquanto isso, o homem ainda estava indignado. Ele disse ao conde, ele acha que pode sair assim. Sem pagar nada, o protagonista disse em voz alta que não havia ninguém na carruagem. O homem perguntou-lhe irritado, do que ele está falando? Simon comentou que, se fosse verdade, isso significava que ele usava a carruagem com os braços de seu senhor escudo para seus próprios fins e decidiu fazer uma cena usando esse privilégio. O homem, suando de medo, disse que não tinha ideia do que o Goblin falava. O conde, aproximando-se ameaçando, perguntou a ele, ah? Sim, o tumulto gritou Simon para não se aproximar e tirar as mãos. O conde exalou e pensou, que cara barulhento. Ele disse que o homem foi acusado de dirigir perigoso e causar danos. Ele teve que se acalmar. O protagonista pensou surpreso. Que homem velho! O homem não se acalmou e começou a ameaçar Simon para destruí-lo. Naquele momento, Karen apareceu e disse ao homem para suportar sua língua. Você sabe com quem está falando? A garota o torceu e pegou. O conde agradeceu ao protagonista pela ajuda. O protagonista se opôs que ele quase não havia feito nada. Simon disse que um duende ruim não arriscaria sua vida para salvar o filho de outro. Ele não podia se preocupar. Ninguém tocaria a vila de seu amigo. Akira perguntou-lhe feliz se o conflito foi resolvido. O homem respondeu, território MU. Eles o tratariam como uma vila humana. O protagonista agradeceu-lhe quente. O conde acrescentou que ele enviaria seu povo para lá. Karen atuaria como guarda e observador. O protagonista concordou. Não foi um problema para ele. Ele achava que era bom que fosse ela, isso poderia ser entendido com ela. Quando o protagonista voltou para a vila, ele disse aos habitantes que tudo estava bem. Ele havia chegado a um acordo com o povo. Eles não seriam mortos ou destruíram sua aldeia. Ele não precisava dizer o quão felizes os goblins estavam com a mensagem. Alguém gritou, como esperado da cabeça do povo, é simplesmente incrível. As goblins femininas perguntaram a ele de bebês. Akira os acalmou e disse que haveria mudanças. Eu ia promulgar algumas leis. Karen, apoiada por uma árvore, ouviu com cuidado. O protagonista disse sua primeira lei, não matar pessoas. Essa era a regra mais importante. Os goblins concordaram. Karen lembrou a ordem da contagem. Ele disse para ele continuar assistindo o protagonista. Se eu visse algo suspeito, deixe-o saber imediatamente. Foi o que o conde disse. Mas se eu estivesse sempre observando-o, Akira faria algo suspeito? O protagonista continuou conversando com os habitantes. Ele perguntou se estava claro para todos e se alguém tinha filhos com habilidades de ataque. Muitos goblins disseram que sim. Karen perguntou a ele o que ele faria. O protagonista estremeceu surpreso. Eu não tinha ideia de que ela poderia estar lá. Os goblins começaram a falar empolgados por haver uma pessoa presente. Eles estavam com medo. O protagonista virou-se para eles e os acalmou. Essa garota é sua amiga. Karen riu e sugeriu que ele a deixasse esclarecer algo. Ele disse a eles que ela foi nomeada observadora. Se eles não machucassem as pessoas, eu não faria nada contra elas. Os goblins encolheram com medo. O protagonista perguntou a ele como ele iria lidar com isso. A garota olhou para os duendes, viu medo nos olhos e percebeu que havia cometido um erro. Ele pediu desculpas, contou a ele seu nome e acrescentou que apenas acompanharia e protegeria seu chefe. Ele estava do seu lado. Karen acariciou a cabeça de um jovem e as crianças derreteram. Eles disseram que ele era amigável e cheirava muito bem. O protagonista virou-se para os moradores. Eu não tinha contado tudo a eles ainda. Eu pensei que eles deveriam construir um enfeite. Se eles se organizassem bem, teriam menos encontros com humanos, certo? Karen comentou que, mesmo que eles organizassem, a vida de um governo dura apenas 7 dias. Você não achou que eles parariam de funcionar rapidamente? Akira disse a ele que ele já havia pensado nisso. Ele voltou a um duende e disse que seu nome agora era Anzo. O Goblin perguntou a ele novamente pelo nome. Karen olhou para o protagonista surpresa. Ele explicou que provavelmente seria mais uma característica do que um nome. A garota pensou que isso não poderia ser. Mac disse a ele que havia pensado sobre isso depois de ouvir sobre seu Ivan Jr., o ex-primeiro-ministro. Anzo disse empolgado que, de agora em diante, seria chamado assim. O protagonista disse a ele que, quando ele morreu, que herdou sua capacidade, aceitaria esse nome. Seria o segundo Anzo e, em seguida, o terceiro continuou que as crianças nascidas com habilidades ofensivas se juntariam à equipe de Anzo. Perguntou aos moradores se os goblins entendiam que disseram que Karen concordou que parecia ser muito querido lá. Eles concordaram tão rápido que o protagonista arranhou a cabeça confusa e disse,
Bem, ele perguntou se alguém tinha habilidades para determinar o valor das coisas e contar dinheiro. 3 goblins disseram que sim. O protagonista ficou surpreso. Apenas 3. É uma habilidade rara. Ele se virou para uma mulher e disse a ele que hoje seria a primeira Kinokuniya. Ela disse que poderia contar com ela. Karen perguntou o que ele faria com os humanos. Ele disse que aqueles que queriam negociar lidariam com Kinokuniya. Se um Goblin cometeu um crime, seu destino seria decidido pelo juiz Toyanokin. Embora o Goblin anterior tenha desaparecido, quem herdou seu nome e habilidade ocuparia a mesma posição. O protagonista tinha certeza de que esse sistema era adequado para os duendes, dada a vida curta. Alguém mais teve perguntas? Ninguém se opôs. Karen pensou surpreso. Não é de surpreender que o Conde Simon tenha medo desse monstro. Não era um governo comum. Depois de um tempo, outro Anzo se aproximou e pediu que ele visse algo. Depois de nomear todos os goblins, várias semanas ou gerações gastas, um duende mostrou um homem amarrado a uma árvore. O protagonista perguntou a Anzo o que era isso. O Goblin respondeu que era o terceiro Anzo. Ele riu feliz. Fazia 2 semanas desde que o protagonista implementou o sistema de nomes. As gerações seguiram em diferentes posições. O protagonista ficou satisfeito. Tudo funcionou como esperado. Anzo III, apontando para o homem amarrado, explicou que esse homem havia invadido a floresta e tentou atacá-los, então ele simplesmente o nocauteou. Akira ficou surpresa por ter feito isso sozinho. Anzo III riu e disse a ele que estava protegendo a vila, pois seu chefe os havia ordenado. MC pensou, olhando para o prisioneiro, que não foi a primeira vez em um mês em que aquele homem invadiu sua floresta e tentou atacar. Por sua parte, ele era uma defesa legítima. O protagonista disse ao Goblin que ele se saiu bem e o levou com Karen. O Goblin duvidava por trás de suas palavras. O protagonista perguntou a ele o que estava acontecendo. Anzo III respondeu timidamente que ele estava bem. O protagonista insistiu se precisasse de ajuda. O Goblin se armou de coragem e disse que hoje prometeu uma dama para chegar em casa cedo. Então eu mal podia esperar a sua vez de terminar. O protagonista exclamou, que é um sinal de morte. Ele sabia que os Goblins começaram a ter filhos quando o fim de sua vida se aproximava. O Goblin parecia com expectativa. O protagonista disse a ele para não se preocupar, que ele cuidaria do resto. Anzo III ficou surpreso. O protagonista explicou que, desde que fez essa promessa, ele não deveria ser adiado. Isso foi e fez. O Goblin, sem acreditar em seu destino, agradeceu com alegria e acabou. O protagonista, olhando para o prisioneiro, observou que ele o daria a Karen. A garota respondeu que não era necessário. O protagonista estremeceu por sua aparência inesperada. Ele perguntou-lhe surpreso se ele estivesse lá. Ela disse que ouviu a conversa com o Anzo III. Ele olhou para ele sorrindo e acrescentou que conhecia pessoas como ele. Mac perguntou-lhe novamente surpreso. Ela respondeu que sim, que era um cara que assumiu tudo e, no final, não havia mais nada. O protagonista se sentiu desconfortável com suas palavras. Ela continuou, de qualquer maneira, é um sistema interessante. Ele permite que os duendes herdem um nome de geração em geração. O protagonista concordou e notou que, embora 2 gerações tenham passado, o efeito ainda estava surpreso. Karen perguntou o que ele disse. Akira apontou para o prisioneiro e disse-lhe para olhar para ele. Estava dormindo, não tinha várias queimaduras e cortes, além de hematomas e contusões. Para confirmar sua teoria usou o sono de fogo e chuva de pedras. Ele acrescentou que achava que o Goblin havia usado as mesmas habilidades. Karen perguntou a ele o que isso significava. Que os Goblins passaram suas habilidades quando morreram, certo? Não era estranho que eu tivesse vários. O protagonista concordou, mas esclareceu que até agora as habilidades passavam aleatoriamente. A garota, confusa, perguntou, aleatoriamente. MC disse a ele que sim, que uma criança poderia ter obtido força apenas porque estava em um funeral. Karen admitiu que não fazia sentido. O protagonista continuou. Quando uma pessoa adquire uma habilidade, na maioria dos casos, ele cria sinergia com uma que ele já tem ou escolhe algo compatível. Não é o mesmo com os Goblins, disse Karen surpreso. Então, para isso, este sistema é. Akira explicou que os duendes com habilidades ofensivas são agrupadas em torno de Anzo. Graças a isso, a herança de habilidades permanece dentro desse círculo. Ele acrescentou, até agora, isso era estranho. 3 habilidades do mesmo tipo, e tudo de uma só vez. Foi isso que ele pensou depois que um caminhão o atingiu. Ele queria passar suas habilidades para alguém. Então ele pensou que queria transmiti-los para Tekashi, não a garota ao seu lado, mas o próprio Tekashi, porque seria muito mais eficaz. Goblins não pensam nessas coisas e simplesmente passam suas habilidades. Ele queria mudar isso, então tentou implementar o sistema de sucessão. Ele disse em voz alta, mesmo um duende com uma vida de 7 dias pode alcançar muito. Karen ouviu-o surpreso. Então ele comentou, então eles terão que reconhecer os duendes como uma ameaça. Akira acalmou e disse que estava tudo bem, que ele estava lá. Enquanto ele estivesse presente, os Goblins não seriam hostis com os seres humanos. Não se preocupe, ele desativaria possíveis conflitos. Karen sorriu e comentou,
então ele terá que viver muito. O protagonista garantiu que, graças à sua capacidade, ele tinha pelo menos 80. Naquela época, do outro lado da floresta, Kuro, o servo do demônio, estava procurando seu mestre. Ele se perguntou onde estava, onde poderia ter desaparecido. Eu tive que usar a habilidade de pesquisa através da lei da jungle. Eu senti que o rei demoníaco ainda vivia. Ele estava se aproximando e mais da capacidade de seu mestre. Kuro pensou que, mesmo que estivesse morto, ele não parava. Desta vez, eu não perderia. Seu lugar fica ao lado do rei demônio. Enquanto isso, um novo problema estava se aproximando. O protagonista leu livros e escreveu em um caderno. Finalmente ele se estendeu e exalou docemente. Ele pensou em como era desconfortável sentar naquela cadeira. Embora eu não pudesse fazer nada, os goblins não sabem como fazer móveis. Bem, talvez eu deva criar um grupo com habilidades para esse trabalho. De tempos em tempos, alguém com habilidade de carpintaria aparecia. Naquele momento, eles bateram na porta e Karen entrou. Ele disse, existe. A garota perguntou o que ele estava fazendo. O protagonista respondeu que estava criando a legislação mais simples. Karen ficou surpresa. Legislação. MC observou que ele tinha ouvido bem. Eu estava criando algo para mostrar às pessoas. Se apenas para os duendes, eles não precisariam de tudo isso. Eu queria fortalecer o status da autonomia. Eles tiveram que mostrar às pessoas que tinham leis, disse a garota. Está claro, ela quer apresentar a defesa legal legítima. A protagonista olhou para ela surpresa. Do que ela falou, Karen ficou surpreso. Goblins têm esse conceito? Ele já havia dito isso. Ele pensou, é quando um dos duendes matou uma pessoa. O protagonista disse, é claro, mas ele teve outra ideia. Ele desenhou um diagrama simples e explicou, as negociações têm áreas de cobertura que cobrem os princípios e objetivos de ambas as partes. Eles devem encontrar essa área comum e participar. A garota riu pensativa. Ele continuou, é muito importante transmitir uma imagem convincente para o outro lado. Se você dissesse que era apenas uma defesa automática, eu convenceria as pessoas. Karen disse a ele para não trabalhar. Mac perguntou a ele, você vê isso? É por isso que ele disse que o Goblin do assassino seria preso por 7 dias. Uma pessoa inteligente entenderá que é prisão perpétua, mas ao negociar com alguém de nível inferior, você deve confiar na persistência de ouvir. Karen entendeu o que queria alcançar. Ele achou que o incidente já havia lhe ensinado muito. Sua ideia de atribuir nomes aos goblins também foi boa. Não parecia um governo comum. Eu deveria denunciá-lo. Havia uma ameaça oculta após o aparecimento do Goblin. Você notou? Naquela época, eles ouviram um barulho na rua. O protagonista ficou surpreso. O que é que foi isso? Os moradores entraram em pânico. Alguém apontou para onde deveria correr. O protagonista e Karen saíram de casa. Ele perguntou o que estava acontecendo. Um duende disse a ele o centro da vila. Kuro estava sentado perto do fogo. Ele olhou para os duendes que pareciam e pensaram, é o clone da sombra. Ele estendeu a mão e contou a alguém que era ousado demais para ser Goblin. Com seu poder mágico, ele o esmagou contra a parede de uma casa. Kuro disse que não iria mais parar. Que ele respondeu sua pergunta agora. O protagonista parou e perguntou quem ela era e por que ela fez isso. Kuro respondeu e quem é ele? O protagonista disse que ele era o chefe da vila. Ela disse que entendeu e então perguntou, o demônio é aqui? Onde está? Karen comentou surpreso, o demônio? MC pensou surpreso, ela é serva do demônio? De outra corrida? Karen respondeu que estava morto, que todos já sabiam. Kuro estava com raiva de que isso fosse uma mentira, por não estar morto. Eu era 100% seguro. Mesmo agora, seu senhor estava próximo. Ele conectou a habilidade de busca que a direcionou ao protagonista. Ele olhou para ele surpreso e perguntou por que tinha a capacidade do demônio. O protagonista se sentiu desconfortável. Karen também declarou seu nome surpreso. Kuro percebeu que ele entendeu tudo, que era ele. Ele exclamou com raiva por ter matado o demônio e roubado seu poder. O protagonista não pôde nem responder. Ela se jogou para atingi-lo. Finalmente, ele exclamou, esperar, explicará tudo. Kuroz estava nervoso em fechar a boca, que ele iria acabar com ele. Mac entendeu que ele não tinha escolha a não ser calar a boca pela força. Ele ativou a habilidade da corrente, em um piscar de olhos, ele a envolveu. Ela o chamou de coisa pequena irritada e quebrou os laços com facilidade que o protagonista ficou surpreso com um corpo tão pequeno, ele se jogou para atacá-lo para trás, ela bateu na parede da casa com o punho. Ela ficou surpresa se tivesse perdido a cabeça, teve que usar uma barreira que a desmoralizou, depois a acorrentou novamente. Ela, irritada, disse a ela para levá-la embora. Akira disse a ele que ele não se importava, mas queria que ele ouvisse. Kuro ficou indignado, tentou enganá-la com desculpas, ele matou o senhor e roubou sua capacidade. Ele perguntou calmamente quem acreditava que era o demônio. Ela olhou para ele sem entender. O protagonista continuou, foi realmente tão burro que deixar um duende simples roubou suas habilidades. Kuro respondeu, é claro que não. Seu senhor era frio, gentil e forte. O melhor senhor.
Akira falou, então ela nunca roubaria suas habilidades. Não? Kuro respondeu incrédulo por ele ter usado algum truque. O protagonista perguntou calmamente se seu mestre era tão estúpido em cair em um truque sujo e permitir que eles roubem suas habilidades. Kuro não sabia mais o que responder. Karen comentou que parecia plausível. O servo do mestre desencorajou e perguntou ao protagonista se era assim, porque ele tinha na capacidade do rei demônio. A protagonista pensou que agora poderia falar com ela calmamente. Ele a libertou das correntes. Ele simplesmente disse a ele que o mestre o deixou essa habilidade. Ela ficou surpresa, deixou-a, citou as palavras do mestre com seu próprio tom, deixou tudo para o Goblin sem nome. Kuro ficou surpreso, essa voz era de seu mestre. Akira perguntou se ele sabia que ele diferencia os duendes. Ela disse que ouviu que eles podem usar as habilidades que recebem no testamento. Ele pegou pelos ombros e perguntou se era realmente a voz do senhor. A protagonista comentou que ela conhecia melhor sua voz. Kuro não pôde mais e chorou amargamente. Karen pensou que deveria informar imediatamente a contagem. Quando ele fez, ele bateu na mesa indignada e exclamou, o que ele acabou de dizer a ele? Esse duende de longa vida tem a capacidade de um demônio. Deus destruirá toda a humanidade. Depois de um tempo, a contagem estava sentada, olhando cuidadosamente o conselho de um jogo com batatas fritas. Ele chamou uma empregada. A garota tinha medo de interromper seu devaneio, então ficou em silêncio à beira da porta. Ele finalmente perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele disse que não importa o quanto pensasse, sentiu que estava em desvantagem. Ela perguntou novamente surpresa, em desvantagem? Simon perguntou se ele sabia interpretar saranga. A empregada disse tímida sim. Foi muito difícil vencer por uma regra especial. O jogo é que os oponentes levam peças um do outro. Eles podem reutilizar as peças que tomam, mas aquelas que um jogador tira deles desaparecem do quadro. A garota comentou que isso era injusto. O conde disse, sim. Ele olhou para o quadro e notou que era exatamente isso que parecia uma habilidade de demônio naquela época que Kuro gritou de lado protagonista pensado. Claro, está envergonhado. É natural, depois de tudo que eu estava chorando na frente de um duende que acabará de conhecer. Ele se virou para ela e notou que suas roupas estavam todas usadas. Ele se virou para Etigoia. O Goblin perguntou o que estava acontecendo. Foi a quarta geração de Etigoia. O protagonista pensou que, antes de criar o grupo de habilidades Etigoia, ele havia comprado roupas de comerciantes monstros que vendiam roupas humanas ou feitas por outros monstros. Ele pegou o nome de uma loja de tecidos kimonos do período Edo. A imagem do período samurai era forte, mas em termos de roupas, era apenas Ekishi. O protagonista perguntou à garota chorando como se chamava. Ela contou seu nome. O protagonista perguntou ao alfaiate Goblin se ele poderia fazer roupas. O Goblin respondeu, pão. Os moradores se aproximaram do convidado. Ela exclamou alarmada, o que eles planejam? Os Goblins a levantaram nos braços e a levaram para uma casa. Kuro gritou indignado. O que eles fazem? Akira disse a ele que tudo estava bom, que ele não deveria resistir. Mas seu hóspede continuou a se comportar hostilidade. Então o protagonista usou a lei da selva e a garota imediatamente se acalmou. Karen notou o quão inquieto a garota estava. Os goblins se aproximaram dele e ofereceram-lhe para ir com eles também. A garota ficou surpresa. O que eles estavam fazendo? Por que ela também deveria ir a algum lugar? Mas ele ainda o seguia sem reclamar. O protagonista, vendo-a, pensou que, depois desse incidente, ele começou a se sentir em casa. Depois de um tempo, ele ouviu o alfaiate para se desculpar pela espera. Ele se virou e ficou impressionado. Kuro e Karen estavam vestidos com roupas novas que eram muito boas. MC examinou o vestido de Kuro mais de perto e perguntou ao alfaiate se esse era seu novo emprego. O Goblin respondeu com orgulho. Akira observou que, se ele se lembrasse bem, suas habilidades incluíam costura, couro e trabalho de fiação. Este trabalho estava costurando. Ele havia feito essas roupas. O Goblin, surpreso com sua reação, disse que havia entendido bem. O protagonista ficou encantado. Kuro ficou tímido e perguntou por que ele fez seu vestido assim. Ele honestamente respondeu que ela parecia muito bonita. Doía vê-la com aqueles trapos quebrados. A garota ficou surpresa. Eu queria que ela parecesse bonita. MC não negou. Ele pensou, existem muitas variedades de roupas femininas. É muito divertido ver. Kuro ficou irritado com o alfaiate. Ele perguntou o que estava acontecendo. Ela pediu que ela fizesse isso de maneira diferente. O alfaiate ficou surpreso. Diferente. Kuro gritou para fazer roupas normais agora, levantando-a acima da cabeça. O Goblin ficou indignado, suas costas machucadas por seus chifres. A menina levou roupas para a oficina, onde exclamações eram ouvidas de tempos em tempos. Isso é normal? A protagonista olhou para Karen e disse a ela que sua roupa também era muito boa. A garota sorriu e pediu que ela parasse. Ele respondeu que estava errado, que se ele tivesse bom. Ela também disse que esse tecido não é apenas bonito, mas bastante confortável. Akira pensou que havia mudado de assunto. A garota tocou o tecido surpreso e disse que achava que febre que havia feito Goya. MC disse a ele que, se fosse uma invenção dele, eles poderiam oferecer essa técnica às pessoas.
Karen ficou surpresa. Oferecendo? Ele explicou que, se fosse uma técnica, se originou de uma habilidade de duendes. Seria perdido em 14 dias e a capacidade original do Goblin não seria herdada. Antes que isso acontecesse, seria melhor passar para as pessoas usá-lo melhor. Karen disse cuidadosamente que ele entendeu isso. O protagonista continuou, ou poderia vender a técnica e obter renda das patentes. Karen olhou para ele surpreso e depois perguntou, ele se tornará um demônio? O protagonista ficou surpreso com a pergunta. A imagem de Kuro veio à mente acusando-o de raiva de matar o senhor e roubar seu poder. Ele riu e contou à garota, nem mesmo falando. Ela perguntou a ele incrédulo, sério? Ele percebeu que o erro do demônio era que ele só usava suas habilidades em seus subordinados. Ele pegou o livro de Karen e leu sobre o senhor. Ele ouviu que era um cara muito assustador. Se alguém usa o poder que recebe em outros para fazer todo o seu, é claro que ele se torna um inimigo em todo o mundo. Karen entendeu, é por isso que ele quer oferecer a técnica de roupas. Ele respondeu que talvez herdasse a capacidade do demônio, mas não repetisse seus erros. Ela teve mais perguntas? Um tempo depois, uma mulher morreu na vila. Ele se aproximou do protagonista e disse a ele o que estava acontecendo. Ele disse a ele que tinha 6 filhos e aproveitou sua vida graças a ele, seu velho. A mulher agradeceu por tudo que fez por eles. Ao sair, ele lhe entregou sua capacidade de cura. Depois de enterrar a mulher, os goblins se alegraram. O protagonista disse que isso está em um funeral. Ele ainda não estava se acostumando ao fato de que, quando os duendes foram enterrados, seus parentes ficaram felizes em vez de chorar. Eles se chamavam para dançar e cantar. O protagonista pensou que a capacidade que ele recebeu não era rara, então eles costumavam ser redundantes. Ele recebeu uma habilidade semelhante pela 5ª vez. Ele agora tinha cerca de 300 habilidades, mas tinha coincidências, eles eram 500. Desde que ele criou o sistema de nomes, ele viu menos goblins. Mas hoje eles pediram a ele especificamente 5 habilidades de cura idênticas. Essa redundância foi outro motivo para criar o sistema. Seria melhor para outros duendes dizer adeus e herdar habilidades do que ele, que já tinham o suficiente. Como sua vida durou apenas 7 dias, o sistema evitou se preocupar com redundâncias. A partir de agora tudo deve correr bem, embora a redundância acumulada pesasse como um lastro inútil. Naquele momento, Kuro chamou. Ele estava feliz por vir. Como nova funcionária, ela estava curiosa sobre a avaliação de seu primeiro emprego. Eles não tinham certeza do resultado e se sentiram deslocados. Às vezes era importante apoiá-los. É por isso que ele disse a Kuro que esse vestido era muito bom. Ela olhou para ele com expressão tímida e irritante. Ele corrigiu, parecia bastante bonito. Kuro disse que o elogio não gostou. O protagonista optou que não era um elogio. Ela se virou para esconder um sorriso satisfeito. Então ele disse com a neutralidade, bem, de qualquer maneira, minhas roupas velhas estavam gastas, então eu não me importei em usar isso. Ele acrescentou que queria perguntar algo a ele, quanto ele tinha vida. O protagonista disse que tinha uma habilidade, uma criatura dos anos 80. Então, em comparação com os 7 dias de um governo comum, eu poderia viver até 80 anos. Ela não acreditou nela. Oh, sério? Havia tanta habilidade? MC disse que em uma semana eu verificaria. Kuro ficou em silêncio e depois comentou que o boato parecia verdadeiro que os goblins têm muitas habilidades. Será porque eles nasceram e morrem rápido? Akira explicou que os duendes têm um curto ciclo de vida. Ela conseguiu e, como sempre nascem com uma habilidade, não era uma variedade tão estranha. Kuro disse que nunca ouviu falar de uma habilidade como a dele. Foi uma habilidade única como a lei da selva? A protagonista perguntou se ela tinha alguma capacidade característica que apenas um indivíduo tinha. Ele perguntou se tinha essa habilidade. Ela disse que não tinha habilidades únicas. Eles eram bastante raros. Eu só tinha 2, busca e clarividência. Ele a viu usar a habilidade de busca para encontrar a capacidade do demônio. A protagonista comentou surpresa, isto é, ela conhece a clarividência. Também tem. Kuro ficou surpreso, que disse. MC ativou a clarividência e mostrou a ele como funcionou. A capacidade de ver até 1 quilômetro. Ele perguntou a ele, é isso? E Kuro disse feliz por ter o mesmo. Ele mostrou a ele como ele usou. Enquanto suas habilidades foram mostradas, eles não notaram os duendes que os assistiram. Os moradores notaram que se deram bem. Seu chefe também se divertiu. De repente, Kuro começou a tremer e foi iluminado por uma luz brilhante. Ele exclamou, o que acontece? O protagonista perguntou-lhe surpreso se ele estava bem. De repente, o mesmo começou a acontecer com ele. As energias deixaram as duas entrelaçadas. Ficou claro que as duas habilidades de clarividência combinadas para reproduzir a clarividência. Kuro esfregou os olhos e exclamou, o que isso significa? O protagonista disse surpreso, clarividência. Ele pediu que ele prove a habilidade agora. Ela aceitou, forçou os olhos e viu a cidade. A garota exclamou surpresa, uau, agora você pode ver mais do que antes. O protagonista percebeu que ele parecia que não podia usar essa nova habilidade. Ele também perdeu sua clarividência anterior. Suas habilidades se fundiram para formar uma faixa superior. Ela perguntou-lhe surpresa.
Eu poderia fazer isso. De repente, ele exclamou que entendeu tudo. Kuro caiu no chão surpreso com seu grito. Ele perguntou incrível o que aconteceu com ele. MC disse com alegria que encontrou utilidade para restos de habilidades. Depois de um tempo, o protagonista reuniu vários duendes ao lado de um grande incêndio. Kuro perguntou aos moradores com ela o que eles estavam fazendo. Havia um duende na frente do protagonista. Akira pensou. O quinto Anzo, líder da equipe ofensiva, foi quem tentou proteger a vila de Kuro. Maki se virou para ele e perguntou se ele tinha capacidade de clonagem. Anzo disse que sim. O protagonista disse que estava tudo bem. Ele ativou a capacidade de clonagem e a entregou ao duende. Anzo ficou surpreso. O que é que foi isso? A ativação de duas habilidades criou um terceiro clone de sombra. O duende brilhou com luz mágica. O protagonista perguntou a ele, bem? Como foi? Anzo respondeu que era simplesmente incrível. Em frente ao protagonista, havia 3 duendes idênticos, como gotas de água. Essa foi a habilidade de clone de sombra criada. O protagonista perguntou a eles, era diferente da habilidade antiga? Clones admirava que era completamente diferente. Todos os clones eram como os reais. O protagonista perguntou a eles, todos eles eram reais? Eles responderam sim. Eles tinham certeza de que Kuro poderia notar. A garota confirmou que eles eram todos reais. Depois de uma breve batalha com eles, ele acrescentou, lutar contra alguém que usa clones é inútil até você encontrar o original. Mas com isso, eles não alcançarão nada até que sejam destruídos. Os clones concordaram. Cada um é ao mesmo tempo clone e original. Enquanto um estiver vivo, está tudo bem. O protagonista lembrou, o clone das sombras é a evolução da capacidade de clonagem. Os outros moradores invejavam os sujeitos do teste. Eles decidiram fazer uma festa em homenagem a Anzo. O protagonista disse que eles apenas comemoraram. Eles não estão cansados de fazer isso todos os dias. Ele pensou, eles são tão felizes que celebram qualquer coisa. Um dos clones se aproximou de Kuro, pegou a mão e pediu que ele lutasse novamente. Ela sorriu e disse a ela que era muito insolente para um duende, mas se isso quisesse, muito bem, eu o colocaria de joelhos novamente. Os moradores foram divididos em 2 lados. Alguns apoiaram Kuro, outros a Anzo. O protagonista pediu que eles não se levassem tanto. Atrás dele, Karen disse que o surpreendeu novamente. Ele não achou que as habilidades pudessem ser desenvolvidas assim. Ele percebeu que ela havia removido o vestido que a garota disse que ela estava a serviço. Continuou que ficou surpreso que Karen estava curioso. Eu quis dizer que não sabia disso? O protagonista disse que sim, se ele soubesse, ele o teria usado há muito tempo. Aconteceu que para obter uma capacidade aprimorada de 2 habilidades, ele e seu parceiro tiveram que ter a mesma habilidade. Então a habilidade transferida seria absorvida. Obviamente, essa era uma condição bastante rigorosa, mas para os duendes que têm muitas habilidades e podem transferi-los com frequência, não era um problema. Karen perguntou a ele, funciona com todos? Ele pensou sobre isso e então supôs, provavelmente. A garota duvidava, ela tem certeza? Talvez ele só funcione com os duendes. Ele disse que já havia usado essa habilidade com Kuro, então não acreditava que só trabalharia com duendes. Karen contestou que também era um monstro, talvez não funcionasse com os outros. O protagonista admitiu que havia verdade nisso. Naquela época, a voz do sistema em sua cabeça relatou que, durante uma busca avançada de habilidades de transferência de habilidades, foi encontrado um candidato. MC percebeu que parecia que esse mundo estava especialmente selecionado por um mecanismo de busca. O incidente de hoje apenas reforçou sua confiança de que era um mundo em que, não intencionalmente, ele queria se encontrar, coletando e combinando habilidades. Este sistema foi consistente com sua experiência. Ele se lembrou de sua vida feliz quando seu amigo aprovou o exame de contador. Seu amigo lhe disse que estudou enquanto trabalhava como consultor fiscal que o sistema o lembrou de seu mundo anterior. O protagonista tomou uma filial e começou a desenhar algo na arena de Karen ficou surpresa e perguntou que ele perguntou se ele nunca tinha visto aquele jogo naquele jogo. É um jogo em que os jogadores movem peças em turnos e capturam pedaços do oponente. Ela perguntou se ele se referiu a Saranga. O protagonista disse que sim, ele o tinha visto, embora o chamasse de Soji. O principal recurso que distingue Soji de outros jogos semelhantes é que você pode reutilizar as peças capturadas sem limite. Karen ficou surpresa. Peças capturadas? Ele explicou. Em Saranga, as peças são divididas em branco e preto. Mas você não pode usar as peças retiradas do oponente como no xadrez. A garota disse que nunca tinha ouvido nada assim. É um jogo de monstros. MC disse, não exatamente. As peças de xadrez são divididas pelas cores de acordo com os jogadores. Mas neste jogo, os símbolos mudam de acordo com o grupo ao qual a peça pertence. No Soji, existem as mesmas peças de ambos os lados que podem ser capturados, exceto o rei. Ele acreditava que o mesmo se aplicava às habilidades. Se ele tivesse reencarnado no mundo que sonhava, ele poderia viver nessas regras. Era sua suposição, mas ele não podia dizer a Karen tão absurda. Ele disse em voz alta que, se pudesse compartilhar suas habilidades com outros seres, ficaria bem.
Se eu pudesse compartilhar suas habilidades, melhorando outras pessoas, ele achou que seria melhor compartilhá-las com todos, incluindo humanos de repente. Um barulho foi ouvido. Karen perguntou o que era. Ele sugeriu ver. Quando chegaram à origem do barulho, viram várias pessoas no território da vila. O protagonista exclamou surpreso, humanos. Um dos recém-chegados disse a eles que, se eles, as pragas, continuassem a resistir, destruíram todos eles. Anzo tentou lutar contra visitantes indisponíveis. Uma das equipes disse ao líder, talvez ele já tivesse o suficiente. Eles vão perder muito tempo com esses jogos. O protagonista, correndo em sua direção, perguntou aos moradores o que havia acontecido. Eles explicaram que as pessoas de repente atacaram e Anzo veio protegê-las. Kuro disse que ofereceu a Anzo para destruí-los, mas ele disse para ele ficar e observar. O protagonista disse que tudo estava claro. Ele se aproximou dos lutadores e pediu que eles parassem de lutar, queria conversar. Anzo obedeceu. O líder do grupo olhou para o protagonista com um sorriso zombeteiro e de repente chutou Anzo, que voou. Maki gritou preocupado. Anzo garantiu a ele que estava bem. Akira irritado perguntou o que ele estava fazendo. O aventureiro respondeu que atacou um monstro. Isso não estava claro. O protagonista se opôs, mas parou a luta. O visitante ficou surpreso e que o protagonista se irritou e perguntou quem eles eram. O aventureiro apontou para Kuro e disse que havia vindo para esse demônio. Akira perguntou a eles o porquê. O líder ficou surpreso. Eles precisavam de motivos para caçar demônios? Ela foi uma das sobreviventes do exército do demônio. A protagonista perguntou se ela havia machucado as pessoas. Eles responderam, é claro. O protagonista ficou surpreso com a insolência. O cara disse que, se eles entregassem, ele não tocaria os duendes. Goblins patéticos. Kuro ficou com raiva e preparado para atacar. O protagonista pediu que ele esperasse. Ele se virou para o líder e disse que esta vila é reconhecida pelo conde. Você sabe? O líder aventureiro riu e perguntou a seus aliados. Eles ouviram isso. Ele então se virou para MC e disse que não sabia como um duende como ele havia vencido a contagem. Mas ele não se importava. O protagonista pensou, pense bem. O que o conde dirá? O cara ficou surpreso. Ele não disse que não se importava? O protagonista concluiu, então ele não tem permissão, em caso afirmativo, que eles saem, estão violando a segurança da vila, que é um aviso oficial. Os aventureiros olharam para ele surpreendidos e depois riram zombeteiras, do que o Goblin mais patético. Um aviso oficial, rindo, o protagonista retornou a Karen. Ela disse tristemente que tinha ouvido tudo. MC observou que eles próprios lançaram suas mãos. Eles cumpriram todas as condições para resolver pacificamente, que é a justiça processual. Ele viu que Anzo já havia se levantado, estava muito feliz. Ele agradeceu ao bravo duende por protegê-lo, mas agora ele não podia se conter, esses convidados tiveram que lhes dar uma lição. Anzo informou-o feliz por ele entender tudo.